mas a corda da misericórdia me alcançou. E eu quero dizer para você que vai alcançar aquela pessoa da sua família, vai alcançar aquele marido, vai alcançar aquela esposa, aquele filho, aquela filha, vai alcançar em nome de Jesus. Nossas orações estão diante do trono em taças de ouro. Cada lágrima está dentro de uma taça. Tem um momento que Deus pega aquela taça e começa a responder ela. Tem um momento de Deus responder a tua oração. Tem um momento de Deus responder as nossas lágrimas. Tem um momento de Deus abrir a porta. Quando Deus quer, Ele abre, e é no tempo dEle. O tempo dEle não é o nosso tempo, não é o teu tempo. Então Deus vai abrir. Enquanto você estiver aqui, corta esse Wi-Fi que está lá para fora, corta essa conexão lá do mundo e diga: Deus, eu vim nessa noite para te adorar. Eu vim nessa noite para ouvir a tua voz. Eu vim nessa noite para dizer: Deus, fala comigo. Se tem alguma coisa errada na minha vida, eu vim para consertar, porque eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Aleluia, aleluia. Eu peguei a minha família um dia, depois de passar um ano no estágio. Lá tem estágio. A gente prepara o missionário para ir para o campo. Prepara na língua, prepara no dialeto, prepara na construção civil, prepara na cozinha, prepara em todas as áreas, para depois enviar para o campo. Eu passei por esse estágio também. E me deram uma Belina 2. Quem tem uma Belina 2 aí? Nem tem mais, né? Nem no ferro velho tem mais. E eu engatei uma carroça atrás e coloquei as cortinas da casa, os meus livros. A mulher colocou seus talheres, suas roupas. E saímos uma manhã de domingo, de Camboriú, descemos até Uruguaiana, na Argentina. Atravessamos todo aquele país em pleno mês de junho. À noite a neve caía em cima daquela Belina. Cruzamos aquela cordilheira que só tem neve. Você demora meio dia para subir e 1 hora para descer do outro lado. Você chega numa capital do Chile chamada... uma cidade do lado da capital de Santiago chamada Los Andes. Tudo é branco, tudo é novo. E dali você começa a subir 5.000 quilômetros de deserto, onde a areia é vermelha, onde você queima no sol. E cheguei numa cidade chamada Lima, no Peru, onde não se podia usar gravata na igreja, nem paletó, porque eles matavam os brancos e matavam os ricos. Se tivesse uma roupinha bonita, você morria. Lá eu levei minha família, minha esposa e 3 filhos pequenos. Eu levei uma filha que eu morei aqui no Jardim Miriam. Não sei nem para que lugar de São Paulo fica Jardim Miriam, ali na Zona Sul. Eu fui assaltado dentro de casa numa manhã. Eu estava com o pagamento no bolso. Aconteceu uma coisa na minha vida que nunca aconteceria. Eu era mestre de obra, eu construía edifícios antes de ir para a missão. Meu patrão era turco e libanês, 2 sócios, um turco e um libanês. Um roubava o outro, um era mais ladrão do que o outro. Mas construía vários condomínios. Hoje eu passo e vejo os condomínios onde eu fui mestre de obra. Mas um dia, eu comprei um relógio de um mestre de obra que trabalhava na carpintaria, o mestre da carpintaria, só que o relógio era roubado. Era um Dumont. Logo que saiu aquele relógio Dumont, já faz tempo, faz quase 30 anos isso aí. Aquele relógio que você mergulha e não entra água nele. Comprei, botei no pulso, fui para casa, passei no escritório, peguei meu pagamento no envelopinho amarelo, coloquei no bolso da camisa. 5 horas da manhã, 2 ladrões dentro da minha casa. E a minha esposa grávida de 8 meses. Grávida de 8 meses. E ela pegou os outros 2 assim, abraçou do lado da cama, e ele colocou a pistola aqui nessa fonte nossa aqui, e um dizia: mata, 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 porque ele não tem dinheiro. E eu com o pagamento no bolso. Sabe o que eles levaram? A única coisa que eles levaram, depois de revirar a casa toda, Satanás veio buscar o que era seu. Meu relógio. Aquilo era dele, não era meu. Só que ele deixou uma coisa muito triste na minha vida. Aquela criança que estava no ventre da minha esposa de 8 meses, ela demorou 4 anos para falar. E ela tem um retardo de uns 20 anos. Quando a gente desobedece à voz de Deus, a gente ouve Satanás. O crente que fecha os ouvidos para a voz de Deus,
ele abre os ouvidos para Satanás. Ele dá mais ouvido às coisas erradas do que às coisas certas. Eu trabalhei muitos anos com aquele homem. E quando eu fui para a obra missionária, ele me deu aquele carro que eu dirigia. Eu engatei a carroça com a minha família e disse: eu não quero mais saber dessa vida. E levei a minha esposa, 2 crianças saudáveis e a minha criança com problema. Ela demorou 4 anos para aprender e aprendeu o espanhol. Ela não tinha medo de abraçar um cachorro, um animal. Ela dizia: bom dia, seu cavalo, bom dia, sua vaca. Ela saudava bom dia para os animais, e para as pessoas ela dizia: sai, seu feio, sua feia, quando ela aprendeu a falar. Então ela trocava as coisas. Hoje eu tenho ela dentro de casa comigo. Está quase com 40 anos. Hoje eu considero ela quase perfeita. Alguém disse: ela vai ter um retardo de 20 anos. Ela tem quase 40 e na mente dela ela tem 20. Tem dia que ela levanta, ela faz o café, ela limpa a casa, ela faz tudo. Mas no TPM, ela encontra uma caverna e ali ela fica. Isso foi o que Satanás deixou para mim de presente. Porque eu desobedeci a voz de Deus um dia. Eu quero dizer isso para você, porque num congresso missionário, Deus chama pessoas. Num congresso missionário, Deus levanta pessoas. Num congresso missionário, Deus separa pessoas. Você pode sentar do lado de uma pessoa, você não sente nada, mas Deus está falando com ela, dizendo: eu vou te levantar, eu vou te capacitar, eu vou te levar, e você vai conhecer as nações, e você vai ganhar milhares de almas. E Deus não fala com você, mas vai falar com quem está do teu lado. Congresso missionário é isso. Se isso não acontecer, não é congresso missionário. Congresso missionário é conscientização. Nós somos tricotômicos, o ser humano é tricotômico: corpo, alma e espírito. No corpo eu tenho a visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato. Na minha alma eu tenho o intelecto, vontade e sentimento. E no meu espírito eu tenho fé e consciência. Esse é você. Quando Deus fala, Deus não fala: ai, estou todo arrepiado. Não, esse não é Deus não, isso é dermatológico. Isso não é Deus. Aí quando Deus fala, eu choro. Não, isso não é Deus, isso é emocional. Agora quando Deus fala, Ele fala no meu espírito. O vizinho não ouve, a mãe não ouve, o pai não ouve, o filho não ouve, mas eu estou saindo daqui convicto de que Deus tem uma obra na minha vida e Deus vai me usar. Não são em grandes congressos, são em pequenos congressos como esse que Deus levanta grandes homens e grandes mulheres. Eu estava na igreja em Lima, uma igreja assim grande, do lado da cordilheira, nunca chove, então não precisa cobertura na casa, é só botar uma esteira de bambu, só cai um sereno, nunca chove do lado de lá. A água é gelada, a areia do mar é escura, mas nunca chove. E um dia entrou um macumbeiro, um rapaz que olhava para as pessoas e as pessoas caíam. Mas era um lugar que a gente jejuava muito e orava muito e tinha muita vigília. E alguém disse: aquele rapaz é macumbeiro e ele está entrando na igreja. E onde ele entra, ele faz coisas erradas. E eu fui ao encontro dele no corredor. Eu fui ao encontro dele, ele me encarou e abriu 2 olhos grandes. E ele parou e recuou. Ele veio de novo, me deu um abraço e disse assim: o que eu faço para ser como vocês são? O que eu faço para conseguir essa unção que vocês têm? Porque eu estou tentando derrubar alguém aqui dentro hoje e não estou conseguindo. Eu disse: você primeiro precisa aceitar Jesus como teu Salvador, e depois você precisa de uma nova vida. Ele falou: aqui não dá, no meu país não dá, na minha cidade aqui não dá. Todos me conhecem, eu sou macumbeiro, eu sou feiticeiro, mas eu sinto que aqui dentro dessa igreja tem algo que é mais forte do que eu. Eu disse: eu posso fazer um favor para você. Eu posso ligar lá para o Brasil e eles te recepcionar lá na obra missionária, mas você tem que chegar sozinho. Meus irmãos, ele comprou umas caixas de hortelã
e comprou uma passagem de ônibus que foi até Santiago do Chile, de Lima a Santiago, 5 dias, 5.000 quilômetros. Eu levei 13 dias de carro, 5.000 quilômetros, e ele foi vendendo dentro do ônibus. Eles não dizem hortelã, eles dizem hortela, 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 e quando chega em Santiago, acabou a bala e acabou o dinheiro. E ele ficou sentado, um ônibus chamado Ormenho, ele ficou sentado no primeiro banco da frente. E o condutor passou, e o motorista passou, e ninguém pediu passagem para ele. Esse ônibus ia de Santiago a Balneário Camboriú, certinho. E esse rapaz andou 4 ou 5 dias, são 50 horas de ônibus. Não se moveu dali para nada, porque ele tinha medo de perder o seu lugar, porque ele não tinha passagem. E quando chega em Balneário Camboriú, que o motorista abre a porta, uma criança está na porta dizendo: você aí, foi Deus que mandou você aqui. Desce essa escada, eu vou te levar numa igreja, e lá Deus vai fazer a obra na sua vida. Ele chegou lá no estágio, lá na nossa igreja, o pastor Flávio conhece lá a estrutura de dentro. Ele disse: eu venho do Peru. Alguém disse: o missionário peruano, era um macumbeiro. Missionário peruano, missionário. E deram um quartinho para ele. Ele disse assim: a cama era branquinha, o lençol bem esticadinho. E dizia: missionário, desce para almoçar, desce para jantar. E ele ficou uma semana, era bem em cima do congresso. E ele disse que o congresso foi passando, ele só descia para comer e para beber, para tomar banho. Alguém disse: você não vai no congresso? Ele falou: que congresso? Você não está vendo esse movimento todo? Disse: não. Então vem cá que eu vou te levar. E levaram no ginásio maior. Levaram ele no ginásio. E para chegar na frente do pregador, você precisa empurrar muita gente. E levaram ele até diante do altar, naquele ginásio enorme. E ele ficou olhando assim. O pregador era de Kazu Takayama, um japonês de Curitiba. E aquele homem pregava, ele levantava os olhos e dizia: esse povo grita, esse povo levanta as mãos, e eu não vejo nada. Quando ele está olhando para cima, vem do céu um martelo, e o martelo vinha vindo assim, e o martelo deu bem no meio da testa dele. Pá! Ele disse: o martelo deu bem no meio da minha testa, e eu caí no chão. Eu me acordei 4 horas da manhã, sozinho no ginásio, abraçado numa coluna de ferro, falando língua estranha e tendo visão do céu. E você diz: eu nunca li a Bíblia, eu vim aqui porque me convidaram essa noite. Você veio no lugar certo. Deus tem uma obra com alguém que entrou aqui essa noite. Deus tem uma obra com alguém que entrou nesse lugar essa noite. E nós vamos ver um vídeo agora, vamos lá. O primeiro, por favor, da lista, solta o primeiro da lista. Vamos lá. Essa mulher que você vai ver, chamado Márcia, eu vou apontar ela. Ela foi abandonada na África com 2 crianças. Seu marido resolveu achar uma mulher mais nova. Todos esses aí são almas que ela ganha. Esse é o pastor Pedro do Acre. Esse é o Ronaldo da Zambésia. Essa é a filha do Ronaldo na Zambésia. Esse é o nosso barco clínica no Amazonas. Aí nós estamos na aldeia Pataxó, em Porto Seguro, na Bahia. Nós temos missionários aqui. Aí nós estamos em Moçambique, fazendo um batismo em água. Você vai ver depois, antes de batizar, o que é feito com essas pessoas. Se quiser desligar a luz do altar, pode ser. Só daqui de cima. Aí está. Aí estamos no Haiti. O pastor Indenilton e a irmã Adriana. Ele é do Piauí e ela é do Rio Grande do Sul. Aí está a Ivonete do Acre. Aí está o Taate na Bahia. Tem baiano aí essa noite? Tem baiano. Aí está o Ronaldo. Aí estão a Keila e a Cristina na Colômbia. Uma venezuelana e uma gaúcha. Aí estamos no Amazonas. Pode deixar que ele vai rodar. Não se preocupe. Só deixa rodar. Só deixa ele lá. Aí estamos na Paraíba. Tem paraibano aí, não? Tem paraibano aí? Vamos lá então. Aí estamos em Moçambique de novo. Aí estamos no nosso barco Gideon VI. Aí estamos no Acre. Aí estamos no Amazonas. Aí estamos na Ilha de Páscoa, lá no meio do Pacífico. Há um mês atrás eu fiz esse trajeto aqui. Aí estamos em Manaus.
Estamos na ilha de Pataxó, na aldeia Pataxó. Nós construímos os fornos para eles e levamos os brinquedos para eles lá em Porto Seguro, na Bahia. E essas lagoas costumam ter jacaré, viu? Mas crente que é batizado já está morto, não tem problema, né? Esse é o nosso trabalho em 21 nações. Esse é só um resumo. Onde nós temos missionário. Em dezembro nós fizemos esse batismo aqui, num açude lá em Patos, na Paraíba. É um açude grande que tem, quem conhece sabe do açude que é lá, né? E aí, ó, nós fomos lá fazer um batismo. São pessoas idosas, não são só filhos na fé, não. São pessoas que saíram da idolatria, da bruxaria. Seu pastor Jackson. Nós estamos hoje com 1036 missionários. Acrescentou um pouquinho, hoje é 1036. Em 21 nações. Vamos para 22 agora, que assumimos um missionário no Sudão. E aí está o batismo, o pastor Robson Tepano. Vou contar essa história desse homem. Aí estamos no Peru, essa água que derrete do gelo. Aí estamos em Patos, aí estamos em Moçambique. Aí está a irmã Márcia, uma mulher que o marido abandonou. Um dos maiores projetos que nós temos, ela sozinha lidera. 100 pastores obedecem ela. Tem mulher, as mulheres podem dizer glória a Deus aí nessa noite? Aí está ela. Glória a Deus, glória a Deus. Tu consegue tirar esse som que tu tem e botar o som do... Não consegue colocar o som do vídeo? O som do vídeo? Vamos lá? Aí estamos na Bahia. Com o som é mais bonito, né? Mas se não consegue, tudo bem, não tem problema, tá? Vamos lá, Gideões missionários da última hora. 40 anos nós estamos fazendo missão. Há 40 anos nós sustentamos. Sabe quanto nós gastamos por mês aqui? Uma média de 500 mil reais. Sabe quanto nós temos em caixa? Nunca temos nada. Mas sempre no começo do mês tem o dinheiro, porque é um trabalho de fé. É um trabalho que Deus mandou abrir. Deus mandou fazer. Põe para mim aí o comida. Comida, acha lá embaixo. Comida para mim, vamos lá. Comida. Olha lá. Para você ver, esse pastor Ronaldo sozinho, ele coloca na frente de 800 crianças, 800 pratinhos por dia. Eles estavam andando em Moçambique e vendo tanta pobreza. Dá um pause para mim aqui, dá um pause ali, isso. Ele estava andando pela rua de Moçambique e perguntava: Deus, o que eu faço? Tudo é pobre, ninguém tem um calçado no pé, ninguém tem uma roupa decente, ninguém mora no lugar decente, o que eu faço? E uma voz gritou atrás dele assim: arroz com feijão. Ele olhou para trás e não viu ninguém. E ele continuou indagando: Deus, o que eu faço? Faço o que, Senhor? E a voz gritou de novo: arroz com feijão. E ele começou a fazer um projeto chamado Arroz com Feijão. Porque a desnutrição mata milhares de crianças por ano. E essas crianças, todos os dias, elas têm um pratinho de arroz com feijão. Ele está em Moçambique, Tanzânia e Zambésia. Quando você vai ver ali a Zambésia, era uma ilha muçulmana, e muçulmano não aceita Cristo. Mas os muçulmanos estavam passando fome. Foi aí que Deus falou com ele: arroz com feijão. Deus dá estratégia. Ele chegou na ilha e fez o imã, né, o líder lá, né, o sacerdote. Disse: eu faço um acordo com o senhor. O senhor me recebe como pastor, eu posso pregar o evangelho e eu dou um prato de comida por dia para cada uma das suas crianças. Ele disse: negócio feito. E todos agora aceitaram Jesus como Salvador. E você vê um grande contingente daqueles Maasai, aqueles negrão grandão, assim, desculpa falar a palavra negrão, né? Grandão com aquelas varas, são matadores de leão, louvando, glorificando a Deus e falando língua estranha para a glória do nome do Senhor. Pode soltar as imagens, ele pode soltar as imagens, vamos lá. Dá-lhe aí, vamos lá. Vamos lá. Já tem volume? Não, né? Tudo bem, vamos lá. Você vê a roupa das crianças, aí está a esposa do pastor Ronaldo. São pessoas que ouviram a voz de Deus e foram para esse lugar. O fato de uma criança dessa
Fecha aí, por favor, fecha aí. Fecha. Isso. Não, fecha essa página ali que tu abriu. Isso. Vamos lá. Aí está o pastor Ronaldo. Ele não deixa ninguém para trás, não. Passou na frente dele, ele ora e fala de Jesus. Olha aí, tá parado as imagens. Vamos lá. Manda correr. Isso. Vamos lá. Nosso tempo aqui vale ouro. Uma criança dessa você acha que é gorda. E não é gorda. É lombriga, é verme. Desnutrição. Pode deixar, se não tem alto-falante não tem problema. Vamos lá, não temos lá. Pode fechar isso aí porque... Aí está a filha do pastor Ronaldo. Ela faz um trabalho somente com crianças. Vamos lá? Aprende a orar, aprende a agradecer e os seus pratinhos de comida. Precisava tirar essa tua... Vamos lá? Vamos lá? É lindo, não é lindo? Eu acho lindo os africanos. Eu acho lindo a feição deles. Porque quando você ama, você acha lindo. É? Pode ter um dente só na boca, mas quando você ama, você acha lindo. É ou não é? Então eu acho lindo os africanos. Eu acho lindo os haitianos. Lindos. Porque são almas preciosas. Uma criança dessa, olha só, comer até sobrar. Isso é coisa boa, né? Isso é coisa boa demais, né? Isso é lindo. A maioria dessas crianças tem HIV. A maioria. Se você vê a história dos africanos, 90% tem HIV, são abusadas pelos próprios pais. Mas eles merecem a salvação. E eles precisam conhecer a Jesus. Eles precisam deixar a feitiçaria, precisam deixar. Joga para mim lá o casamento, vamos lá. Antes dessas crianças, aí está. Os irmãos que visitam, aí está a filha do pastor Ronaldo. Ela foi para lá, era uma adolescente, hoje já é uma jovem quase adulta, né? Vamos lá, joga o casamento para nós aí. Casamento, vamos lá. Dá para jogar o casamento? Você tem que fechar essa daí, senão não dá. Vamos lá. Aí, casamento. 50 casais. Esse é o terceiro casamento coletivo. Por quê? Porque um africano tem 3, 4, 5, 10 mulheres. Se ele tiver 10 vacas, ele tem 10 mulheres. Se ele tem 20 cabras, ele tem 20 mulheres. Então ele aceita Jesus, ele tem que decidir quem é que você vai viver o resto da sua vida. Parece engraçado? Aí você vai ter que voltar. Pastor Gilmar, Pastor Silas, toda a diretoria dos Gideões e os contribuintes. Esse é o trabalho da irmã Márcia, aí está ela. Obra. 50 casais. Deus seja louvado. Tivemos que dar jeito de comprar 50 vestidos de noiva e 50 terno. E para 1.500 pessoas que são os convidados, comprar frango para todo mundo. Em dezembro foi pesado isso aí, foi pesado. Mas nós conseguimos. E esses aí vão para a escola teológica e dali saem obreiros e missionários para outro campo. Quem pode dar um glória a Deus aí? Meus irmãos, Jesus veio para tirar a gente do avesso e colocar do direito. Jesus veio para consertar a nossa vida. Se o evangelho não consertar a nossa vida, ele não funciona em nós. Ele precisa consertar. Aí está, alegria. Você já pensou você entrando na igreja assim? É o sonho de muitos aqui, né? Mas Deus vai te dar vitória também. É só orar, é só chorar, né? 50 casais. Isso é muito lindo. Essa casa da irmã Márcia, tá vendo os muros da casa dela? Ela conseguiu tudo isso. A mulher que foi abandonada pelo marido, hoje tem mais de 100 obreiros. Hoje ela lidera um grande grupo de obreiros. Ela é respeitada naquele lugar porque ela é loira e lá não tem gente dessa cor. E ela faz, esse é o terceiro casamento que ela faz. É o terceiro grupo de obreiros que está trabalhando para o Senhor. Não vale um glória a Deus não nessa noite aí? Aleluia, aleluia. Aí está ela, aí está a irmã Márcia. É bem estilosa mesmo ela, é bem estilosa, né? Ela gosta dessas roupas aí. Márcia Figura, ela é catarinense. Amados e queridos irmãos gideões missionários da última hora, é com muita alegria em nosso coração que estamos aqui relatando a grande vitória que o Senhor nos deu no terceiro casamento coletivo do projeto África Gideões, que aconteceu no dia 39 de abril, aqui em Nampula, Moçambique, África.
Queridos, recebam o nosso muito obrigado. A nossa gratidão a Deus por causa das vossas vidas, por terem estendido as mãos para nos apoiar. Não foi fácil. Nós travamos grande batalha para conseguirmos toda a documentação necessária para os 50 casais que não tinham certidão de nascimento, não tinham nenhum tipo de documento, mas graças à ajuda dos Gideões missionários foi possível tratarmos toda a documentação. E o casamento aconteceu, e Deus abençoou, e nós estamos felizes e muito agradecidos a Deus pelas vossas vidas. Muito obrigado. Deus seja louvado pelo coração missionário que tanto tem se aplicado para nos ajudar. Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Dá para dar um glória a Receba o Deus, uma nosso salva de carinho, palmas, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado, pela ajuda que nos deram no terceiro casamento coletivo. Nós temos muitas mensagens aí, muitas imagens, mas hoje nós paramos por aqui, tá bom? Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor. Abra a sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, verso 21. Pode voltar a acender as luzes aqui para mim, por favor? Pode voltar a acender as luzes aqui? Isso. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, verso 21. Aqui na cidade de Limeira, um dia de manhã, estava passando uma jovem para a escola dominical. Essa jovem era um exemplo na casa de Deus. Seu vestuário, sua postura, seu vocabulário, sua família. E ela viu um homem sentado na frente da rodoviária. Um jovem sentado. O nome desse jovem era Vanderlei. Ele estava sujo, sangrando, na boca, nos olhos, ele sangrava. E ela caminhou e o Espírito Santo disse para ela: volta e pega esse jovem e leva com você. Ela falou: não, Senhor. Se eu entrar na igreja com esse jovem, eu vou ser caluniada, eu vou ser difamada. Ele disse: pega esse jovem pela mão e leva com você para a escola dominical. E não era a escola dominical, era uma manhã missionária. Ela pegou o Vanderlei pela mão e levou até a igreja. Nesse dia estava pregando o meu pastor fundador, Cezino Bernardino. Quem conheceu Cezino Bernardino? Nenhuma mão? Conheceu? Alguém aqui já ouviu falar? Isso, eu fiquei com ele 27 anos. 27 anos eu trabalhei com ele. Estava pregando uma mensagem dizendo: missionário ou vagabundo. Porque diziam no estado de São Paulo, ali no oeste, pastor Cezino só pega vagabundo, só sustenta vagabundo. É gente que não tem o que fazer e ele sustenta. E diziam isso. Então ele fez a mensagem: missionário ou vagabundo. Porque ele tinha uma visão de raio-x. As pessoas chegavam no portão da igreja, e quem conhece a estrutura nossa lá sabe que é grande. Chegava no portão e dizia: pastor, está aí um jovem, ou um senhor, ou uma senhora que vai fazer obra missionária. Ele olhava e dizia: manda embora, não serve. O senhor nem conversou, o senhor nem dialogou com a pessoa. Falou: não, Deus está falando para mim que não serve. Mas ele evangeliza, ele é um bom pregador, uma boa pregadora. Não, Deus está falando que não serve. E chegava outro mulambo lá, todo rasgado, todo feio, né? E ele dizia: esse aí serve. Deus está falando que esse aí serve. Ele tinha uma visão e ele não errava. Quando o Vanderlei entra naquela manhã, e aquela moça entrou com ele, sentou com ele perto da porta, ali em Limeira, e ele começou a pregar: missionário ou vagabundo. E aquele jovem começou a chorar. E ele fez o apelo no final, e o Vanderlei veio até a frente e aceitou Jesus como Salvador. E o pastor disse assim: quem gostaria de levar esse jovem para casa e ajudá-lo a crescer na fé? Ninguém se ofereceu. O pastor presidente disse: eu levo para minha casa, eu moro aqui nos fundos. E levou ele, deu banho, deu uma roupa, e à tarde ele já estava diferente, e à noite no culto ele já estava alegre. E o pastor Cezinho disse: eu levo ele para Camboriú, eu levo. E embarcou no carro segunda-feira e foi para Camboriú, Vanderlei. E o Vanderlei foi preparado lá em Camboriú. E nós levamos ele para o Amazonas. Quem recepcionou ele foi o pastor Alcebiades,
que era presidente da CGADB na época, recebeu aquele jovem chamado Vanderlei. E o Vanderlei foi um dos maiores missionários que nós já tivemos. Um dos maiores ganhadores de alma do Amazonas que nós já tivemos. Hoje ele dorme no Senhor. Mas aquele jovem estava sentado na calçada em frente à rodoviária. E ele disse para ela: eu apanhei essa noite na delegacia. Eu usei droga a noite toda. E eu não quero saber de você. Ela disse: mas Deus está mandando que eu leve você. Porque Deus tem um projeto na tua vida. E aquele homem deu ouvido à voz daquela moça. Ouvido à voz de Deus e foi. Abra só a Bíblia comigo. 1 Samuel 10 e 21. Quem abriu, quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga amém. Então não feche a sua Bíblia. E fazendo chegar a tribo de Benjamim, pelas suas famílias, tomou a família de Matre, e dela tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali, e disse o Senhor: eis que se escondeu entre escondeu-se onde? E correram, e o tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que o teu do povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vede já a quem o Senhor tem elegido, ou escolhido, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo, e disseram o quê? Viva! Viva o quê? Viva o rei, viva o rei. Deixa a sua Bíblia aberta. Quem tem promessa de Deus aqui? Quem tem promessa de Deus aqui? Por que as promessas de Deus não se cumpriram na sua vida? Por que Deus ainda não cumpriu o que Deus prometeu para você? Quem profecia aqui nessa noite? Eu também creio. Olha, eu também creio. E por que elas não se cumpriram na minha vida? Por que elas não se cumpriram com você? Olhe na Bíblia. Esse homem chamado Saul era o mais alto de todos em Israel, era o mais belo de todos os homens da nação, e Deus o escolhe para ser capitão do seu povo. Ele recebe a unção de Samuel, ele recebe um beijo de Samuel, e ele se esconde. Depois de 7 dias, Samuel diz assim: vai para Gilgal, e você vai me esperar em Gilgal, e quando chegar lá, o Senhor vai te mostrar diante de todo o povo, e você vai ser aceito como o rei de Israel. E chegou em Gilgal. Começou a festa, como começou a festa essa noite, e o Senhor disse assim a Samuel: chama pela tribo de Benjamim, chama pelos pais de Saul, escolhe a Saul e pergunta onde ele está. E alguém disse: ele não está aqui. E alguém disse: ele está assim. O Senhor revela que ele está entre a bagagem. Escute para mim aqui, escute, dê-me atenção por favor, eu não vou longe demais aqui essa noite. Eu tenho uma palavra no meu coração, e essa palavra é para você essa noite. Você vai descobrir por que Deus ainda não cumpriu as promessas na sua vida. Você vai descobrir por que Deus ainda não abriu aquela porta. Você vai descobrir por que Deus ainda não curou aquela doença. Você vai descobrir por que Deus ainda não te usa como deveria te usar. Você vai descobrir por que as bênçãos do Senhor não são derramadas na sua casa como deveriam ser derramadas. Quando nós temos uma promessa de Deus, nós temos que arregaçar a manga e lutar para que ela se cumpra na nossa vida. Quando você quer uma coisa, você luta. Quando você quer uma coisa, você vai à peleja, você vai à batalha até conseguir. Mas quando são as coisas de Deus, nós morremos na metade do caminho e começamos a dizer: não vale a pena, isso vai demorar, o profeta se enganou, não é de Deus essa palavra. Mas eu te digo essa noite, e eu confirmo para você essa noite, há uma promessa chegando para a tua vida. Mas dê ouvido à voz de Deus essa noite. O problema nosso é que nós carregamos um monte de bagagem. O nosso problema é que nós estamos envolvidos num monte de bagagem. Nós temos uma bagagem de casamento, de filhos, de problema, de vícios, de mentira, de engano. Nós carregamos um monte de bagagem e estamos aqui sentados bonitinhos, mas só o Espírito Santo sabe quanta bagagem está sobre nós, e nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. E quando Deus chama, você diz: eu estou escondido em meio às bagagens, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Eu não consigo abrir mão disso que eu estou fazendo. Eu não consigo abrir mão disso que eu gosto. Eu não consigo abrir mão. Eu não consigo firmeza naquilo que Deus fala para mim.
Tem pessoas que passam ano carregando bagagens que não vale a pena. Não vale a pena na sua vida. A bagagem é aquela que você usa como desculpa para não fazer a obra de Deus. A bagagem que você usa como desculpa para não vir para uma vigília. A bagagem que você usa como desculpa para não ir numa consagração. A bagagem que você usa como desculpa para dizer: eu não consigo ser batizada com o Espírito Santo. Eu não consigo ter visão nem revelação. Deus não fala mais comigo. É porque você está escondido no meio desse monte de bagagem. Mas nessa noite eu não conheço a sua vida, eu não sei onde você mora, eu não sei qual é o seu nome, seu sobrenome, mas eu vinha andando, caminhando, eu coloquei minha cabeça no banco da frente, lá no avião, no meio apertado entre duas pessoas, e o Senhor dizia: esta é a palavra que tu vai falar nessa noite, porque eu quero arrancar bagagem de pessoas, e eles vão começar a ouvir a minha voz, eles vão começar a abrir seu coração, render-se ao Espírito Santo, porque eu tenho promessa naquele lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Por que muitos casamentos não se solidificam, não são firmes? Por que um grão de arroz no chão é motivo para você falar que vai se separar? Por que uma toalha jogada no chão é motivo para você dizer: eu não gosto mais, eu não consigo viver mais com você? É porque nós temos uma bagagem nesse casamento que nós precisamos jogar fora. Aquilo que Deus não plantou, Ele vai arrancar nessa noite, para a glória do nome do Senhor. Bagagens que foram levadas até o altar. 2:25 de Gênesis diz assim: e os dois foram até a presença de Deus, e eles estavam nus. Escute, Adão e Eva estavam nus, e um não se envergonhava do outro. Escute o que eu quero dizer para você. Eu contei para você que eu carreguei na minha vida e carrego até hoje um problema de saúde na minha casa, porque eu não ouvi a voz de Deus, porque eu rejeitei a voz do Espírito Santo. Quando alguém disse: é roubado, eu disse: mas é bonito. E eu pago até hoje, quase 40 anos eu pago esse preço. E quantas coisas que nós trouxemos até o altar, até a frente do altar, e escondemos há 20, 30, 40 anos do cônjuge. Eu escondo dela e ela esconde de mim. Eu não conheço os segredos e ela não conhece a minha vida. E nós chegamos na casa de Deus e queremos: Senhor, usa-me. E o Senhor disse: mas o teu coração tem segredo, tem senha. Eu não consigo entrar na tua vida. Se o teu marido não consegue entrar, o Espírito Santo também não consegue entrar. Se a tua mulher não consegue entrar, o Espírito Santo também não consegue entrar. Quando nós carregamos alguma coisa até diante do altar, quando a Bíblia diz que os dois estavam nus e não se envergonhavam, essa nudez é: eu não trago bagagem nenhuma. Ai, pastor, mas eu fui ferida na minha adolescência, eu fui abusada sexualmente. Ai, se meu marido descobre que isso aconteceu na minha vida. Ai, se minha esposa descobre o que aconteceu comigo na adolescência e na juventude, eu vou perder meu casamento. Mas você está perdendo a promessa de Deus na sua vida. Você está perdendo algo porque você carrega essa bagagem. Alguém ora por você e alguém diz: minha serva, eu tenho um propósito na tua vida, eu tenho uma grande obra a realizar através de você. E você diz: até quando, Senhor? E Ele diz: até quando tu tirar essa contrassenha, essa senha do seu coração? Até quando você abrir essa porta e dizer: Deus, a chave é tua. É tão bom cantar aquele hino: Senhor, a casa é tua, pega a chave. Mas nós não damos a chave para Deus. A chave nós mudamos o segredo todos os dias. Eu estou falando de pessoas que eu conheço a vida de cada uma delas. Eu conheço a vida de missionários aqui que você não daria um centavo por eles. Eu conheço pessoas aqui que estavam na droga e na loucura da droga, como estava o pastor Urias, uma overdose. Ele estava no apartamento em Foz do Iguaçu, uma overdose. Ele desceu a escada sem poder respirar, e quando ele chegou na calçada, ele disse: Deus, salva a minha vida agora, e eu vou ser um missionário.
E os pulmões dele abriram na hora. Se você o trabalho do Urias que ele faz, que ele fez no Haiti, que fez na Ilha de Páscoa, se você vê o trabalho que ele faz, você diz, um drogado? Uma pessoa que estava na overdose, estava morrendo? É quando nós dizemos, Senhor, eu sei que tu tem promessa na minha vida. Saul era o homem que Deus disse, eu elegi, eu escolhi, eu ungi, e ele vai ser capitão. Mas onde ele está? Está escondido entre a bagagem, está com medo. Está com medo, Senhor, de não conseguir realizar a obra. E eu digo para você esta noite, esse casamento só vai se solidificar, e juntos vocês vão fazer uma grande obra, quando as escamas caírem, quando essa bagagem for colocada por terra, quando o Espírito Santo tiver acesso, quando eu abrir e tirar a capa e dizer, olha que traste que eu sou, Senhor, é isso aqui que eu sou. Porque muitas vezes eu venho para a casa de Deus, eu venho com um ótimo terno, uma ótima roupa, mas debaixo dessa capa tem lepra, debaixo dessa capa tem uma coisa que desagrada o Espírito Santo. Essa é a abertura do congresso, mas é aqui que Deus passa escovão e diz, eu vou trabalhar na vida de vocês, até domingo à noite eu vou trabalhar. Quando chegar domingo à noite, você está pronto, aceso, cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo, e você vai poder dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, não importa onde tu tem que me levar, eu estou pronto para fazer a tua obra. Aleluia. Você pode ter tido uma criação difícil, uma formação difícil, você pode ter sido criado num lar onde foi espancado, foi rejeitado, foi renunciado, onde você foi abusado, onde você não era ninguém. Mas tem uma coisa, o meu Deus é especialista em curar as feridas da nossa alma, em apagar o nosso passado, em dar-nos nova vida. Eu não te conheço, mas o Espírito Santo quer trabalhar com você, escondido em meio a bagagens que são mais do que lixo, pior do que lixo. Você anda com uma mala bonita, uma mala linda, aquela mala decorada, mas se abrir, só tem lixo dentro. Já falaram que você é uma mala sem alça? Já falaram isso para você? Pois é, não foi um acaso. É que muitas vezes nós carregamos uma mala, nós não queremos mostrar quem nós somos, nós procuramos esconder. Sabe por que nós não conseguimos viver todos dentro da mesma casa, no meio da mesma família? Não duraríamos 3 dias, um ia matar o outro. Mas aqui dentro é diferente. O Pai aqui é o Espírito Santo, e Ele trouxe nós aqui essa noite para dizer uma coisa muito linda. Não importa se atingir a tua moral, tua alma, não importa se atingir o teu corpo, não importa se atingir o teu espírito, essa palavra tem poder de cura. Essa palavra tem poder de cura. Eu sei que Deus vai levantar alguém aqui esta noite. Eu sei que Deus está começando a trabalhar na tua vida. Deus vai começar a te dar sonhos, Deus vai começar a te dar revelação, e Deus vai começar a te incomodar, enquanto você não se levantar e dizer, pastora, eu preciso fazer a obra. Nós estávamos numa reunião ali em Cuba, em Havana, e apareceu um jovem dizendo assim, olha, eu sou colombiano, mas Deus falou para mim, te levanta e vai para o Japão. Eu cheguei no meu pastor e disse, pastor, Deus me chama para ir para o Japão. Ele disse, você fala japonês? Não, então fica quieto no teu canto. No outro dia ele vem de novo, pastor, Deus está me incomodando, eu tenho que ir para o Japão. Tens parente japonês? Não, então fica quieto no teu canto. E várias vezes ele incomodou o seu pastor. E chegou um dia que o pastor disse, tá bom, vai, te vira sozinho. Ele conseguiu passagem e foi para o Japão. Foi uma época que houve uma enxurrada de brasileiros no Japão, mas a economia lá faliu, e eles começaram a viver nos túneis do metrô. E ele foi para o Japão, e ele começou a fazer culto familiar na casa de um colombiano lá no Japão. E descobriram aquelas pessoas, famílias no metrô, lá nos trilhos, lá abandonados, e começaram a trazer de noite para casa. E chegou um dia que a sala encheu demais, a casa encheu demais, e o dono da casa disse, chega,
Tem muita gente na minha casa e estão comendo toda a minha comida, estão sujando toda a minha casa. Acabou os cultos aqui. E esse jovem foi para a oração. Por que tu me mandou aqui, Senhor? Eu sou um engano? Tu estás equivocado comigo, Senhor. E alguém no outro dia bateu na porta dele. Era alguém da embaixada americana. E disse: aqui que mora o fulano de tal da Colômbia, assim. Ele disse: o embaixador dos Estados Unidos quer falar com você. Ele disse: eu não sou americano, eu não tenho nada com os Estados Unidos. Ele falou: mas ele tem uma audiência com você lá. Vai lá, chama uma cita. Vai lá, vai conversar com ele. E ele orou e jejuou e foi lá. Chegou na hora, ele chegou lá e o embaixador dos Estados Unidos no Japão disse para ele assim: eu estou esperando você há dias. Mas eu estava orando a Deus para saber o que eu ia fazer. Ele disse: não, você está atrasado. Você está atrasado. Ele disse: por que eu estou atrasado? Porque Deus mandou fazer alguma coisa para você. E você está atrasado na vitória. O embaixador levou ele lá atrás num galpão e abriu uma porta enorme. Mandou abrir aquelas duas portas enormes. Tinha caixas e sacos até o teto daquele galpão. E disse: Deus disse que isso aqui tudo é seu, para você dar para os seus irmãos que estão lá no metrô, dormindo lá no metrô. Você pensa que é loucura o que Deus está falando contigo? Você pensa que é loucura o que Deus está falando com você? Deus vai começar a te levantar. Deus vai começar a falar contigo. Deus vai começar a dizer: eu tenho um projeto na tua vida. Nessa igreja vão se admirar de onde eu vou te levar, a maneira que eu vou te usar, a maneira que tu vais ser usado nas mãos do Espírito Santo. Eles vão dizer: eu não acredito, mas acredite nessa noite, é o Deus Todo-Poderoso que fala contigo. Sharamandaraya, Sharamai Kere Alassúria Mandarai. O Espírito Santo está aqui esta noite. A carga nos ombros desse casal e dos obreiros está pesada. Muitas noites a carga está pesada. Sabe por que a carga está pesada? Porque quem deveria de ajudar está omisso nessa obra. Quem deveria se posicionar está se escondendo atrás da bagagem. Mas essa é uma noite que você vai jogar isso fora e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou disposto a fazer a tua obra. Oramaya Sharai Alamassúria Mandarai. Quem pode levantar a sua mão nessa hora e fechar os seus olhos por um minuto e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. O pregador está falando comigo, mas eu quero ouvir a tua voz. Eu sei, Senhor, que tu tens um projeto na minha vida. Não tenho teologia, não tenho filosofia, não tenho faculdade, mas tenho disposição para te dar nessa noite. Sharabai Kalamassúria Mandarai, Aramaya Sharamandarabakaya. O Espírito Santo caminha dentro dessa casa. O Espírito Santo caminha dentro dessa casa. Você vai voltar a profetizar a partir dessa noite. Você vai voltar a ter revelação do céu a partir dessa noite. Você vai voltar a ter revelação de Deus a partir dessa noite. A voz de Deus vai ecoar nos teus ouvidos a partir dessa noite. Eu não estou enganado, eu sei quando Deus fala. Demaya Kalasúria Mandaraya. Não adianta tu mudar de igreja nem de ministério. Não adianta mudar de cidade nem de bairro. Não adianta. O Espírito Santo te persegue onde você for. Dessa noite a melhor coisa que você faz é dizer: essa bagagem não me serve mais, essa roupagem não me serve mais, esse engano não me serve mais. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, só Deus pode arrancar isso de você essa noite. Você está cansado e cansado, é o peso da bagagem extra, mas nessa noite diga: Espírito Santo, tira isso de mim, tira da minha vida, tira da minha vida. Eu preciso, Senhor, fazer algo para ti.
Você diz, eu não entendo. Você entenderia se eu dissesse para você que nós temos 200 jovens no campo missionário. Jovens que não querem saber de casar. Jovens que você chega lá e não fale de namorado nem casamento. Mas quando você senta com elas, elas começam a ser usadas por Deus. E começam a dizer, pastor, aquele rebanho foi eu que ganhei. Aquelas almas foi eu que levei ao batismo. Aqueles pastores de hoje, pastor, foi eu que discipulei cada um deles. São jovens, são novas, elas discipularam gente idosa. E dá gosto de ouvi-las. Pastor, Deus me chamou assim, dessa maneira. Nós temos a Cristina na Venezuela, que era uma freira aqui em Aparecida do Norte. Era uma freira dentro do convento. Mas do lado, em Guaratinguetá, nós temos congresso missionário. E o congresso missionário atingiu aquela mulher. Ela está há mais de 20 anos no campo. Ela está na Venezuela, em Maracaibo. Um lugar lindo, lindo, maravilhoso. É um poço de petróleo. Mas a pobreza em cima, a miséria grande. Você chega lá, aquela Cristina linda, bonita, desapareceu. Está uma mulher com cabelos grisalhos. Mas quando você entra na igreja, você vê um grande rebanho. Ela diz, pastor, esses são os meus filhos na fé. Esses são os meus filhos que eu ganhei. Eu não tenho mais as mãos vazias. Uma freira, você passaria na rua e chamaria ela do quê? Ah, o pinguim do Paraguai aí, né? Você chamaria ela, mas o Senhor disse, eu tenho te escolhido. E Deus levantou ela. E a Cristina está há mais de 20 anos naquele mesmo lugar. Com suas mãos e uma colher de pedreiro, ela construiu uma grande igreja. Com suas mãos. Aí Deus levou a Lúcia do Espírito Santo, uma negrinha. Aí Deus arrumou a Lola, que é uma baixinha desse tamanho. Aí compramos para elas o Maverick. Elas têm um Maverick até hoje, porque lá os carros antigos estão na Venezuela. Eu chamo a Lola de Rubinho Barrichello, Nick Pata, porque ela corre igual uma louca com aquele Maverick. Aí eu cheguei com cartão de crédito. Eu tinha que comprar tijolo, bloco e tinha que comprar areia e cimento. Quando cheguei com o cartão de crédito lá na loja, ele disse, não senhor, seu cartão do Brasil aqui não serve. Eu disse, mas a bandeira que manda é Visa. Ele falou, não serve senhor. Eu tinha dinheiro em dólares. Ele disse, também não aceitamos dólares senhor. Eu estou num hotel em frente a um cassino. Em frente a um cassino enorme. Um hotelzinho do outro lado da rua, bem simples. E eu fiquei na janela olhando para aquele cassino e disse, Deus, eu não aceito, Senhor, não aceito. Essa gente vai para o inferno, essa gente rouba, mata, trafica drogas, e olha o cassino que eles têm, e nós queremos construir uma casa para ti, e não temos condições. E eu fui dormir, e pela manhã, eu tive uma ideia, eu vou lá dentro do cassino trocar meus dólares. E quando entrei, o carpete era dessa altura. Se fazia assim dentro do cassino, aquela coisa majestosa. E veio o segurança e disse, o que o senhor quer? Eu disse, eu queria falar com o gerente. Qual é o assunto? Eu disse, olha, eu sou pastor, eu venho lá do Brasil, e ali com os Ijupas, com aquela tribo, nós estamos construindo uma igreja para eles. Só que eu tenho dólares, e o que o governo paga não vale a pena. Mas eu sei que na rua e com vocês é 2 vezes mais. Eu tenho cartão de crédito, eles não aceitam. Espera aí, senhor. Ele pegou, foi lá para dentro e demorou. E lá vem ele com o gerente. O que o senhor quer, senhor? Eu disse, eu quero trocar os dólares, mas eu quero tanto em cada dólar. O senhor é ousado. Eu falei, eu trabalho para Deus? Eu trabalho para Deus? Dá um tempinho aí, senhor, quanto você tem? Eu digo, eu tenho tanto. Ele pegou meus dólares e entrou lá para dentro. Eu disse, ai, perdi meu dinheiro. E de repente lá vem ele com aquele pacote de peso. Ele disse, aqui está, senhor, o meu patrão pagou um pouquinho mais para vocês, ainda porque vocês estão fazendo alguma coisa para Deus. Aí Maracaibo hoje, para você ver a grande igreja que nós temos. Quando Deus levanta alguém, Ele abre as portas.
Ele tira a bagagem, Ele tira todo o empecilho, toda a tranqueira do caminho, Ele tira, porque Ele diz: eu preciso de você na minha obra, eu preciso de você. Não esqueça que tem coisas que o diabo semeou na tua infância, ele quer colher hoje. Desânimo, frieza, incredulidade, rebeldia, miséria. Mas se você disser: Deus, eu quero me livrar de tudo isso, eu preciso me ver livre de tudo isso, eu quero fazer a tua obra. Eu tenho 1000 experiências para contar para você, 1000 experiências que Deus faz comigo, que Deus faz com o missionário. Mas você tem que dizer: Deus, eu preciso tirar esse impedimento da minha vida. Eu quero voltar no ano que vem aqui. Eu quero olhar para alguém que diz assim: pastor, eu já estou fazendo a obra missionária. Eu entrei numa casa em Cuba. A casa tem que ter um triângulo azul na porta. Quem tem um triângulo azul pode alugar 2 quartos. Quem não tem, não pode. O hotel é só para turista. O cubano não pode entrar. A praia, o cubano não pode tomar banho, só o turista. A carne é só o turista que come. O cubano só pode comer carne de porco. Então eles criam um porco dentro de casa. E você está pregando e o porco está aqui, você chuta o porco para lá e chuta o porco para cá. Os cultos são dentro de casa. Eu vim para casa com sarna de porco. Sarna de porco eu passei para a mulher, passei para os filhos. Ficou 6 meses na minha casa. E onde a gente sabe o que é um sarnento cheio de sarna? Eu fiquei 6 meses. Dermatologista, e isso e aquilo, e remédio, e nada. Até descobrimos que uma garrafa de vinagre dentro da máquina de lavar roupa resolveu o problema. E você tomar um banho de vinagre também resolveu o problema. Mas tem uma coisa, meus irmãos. Eu entrei numa casa de um general. O homem andava assim, com os meus pés assim. O nome dele era Inocente Pérez Pérez. E ele fazia de manhã um ovo frito para mim e para o Júlio. Júlio. Era Júlio o nome do outro missionário. Que nós alugamos 2 quartos, aquele triângulo. E ele andava assim. Eu comecei a ver na sala dele os quadros com fuzil, junto com Fidel Castro, naquelas guerras. E aquele homem tinha uma pessoa que vinha lá e aplicava uma injeção nele e ele parava de gemer. E uma hora eu disse: ô Júlio, Deus está mandando você pregar para o dono da casa. Ele falou: conversa fiada, pastor, Deus está falando contigo, não comigo. E eu não queria pregar porque eu não queria ser preso. E ele dizia: Júlio, Deus está mandando você pregar para o general. Ele falou assim: Deus me livre, a minha cabeça vai rolar, prega o senhor que é turista, vai embora. E eu estava teimoso porque Deus estava falando comigo. Eu queria passar para ele, não consegui passar para ele. Aí um dia esse general está sentado na sala. Eu cheguei do lado dele e falei: senhor Inocente Pérez, por que o senhor sente dores? Ele falou: eu tenho muitas balas, muito chumbo no meu corpo. Eu lutei as 3 guerras de Fidel. Eu falei para ele: senhor Inocente, a sua dor não são as balas, não são os plomos que eles falam, chumbo. As suas dores é a sua consciência. Eu vendo aqui, o senhor matou muita gente inocente. Ele começou a chorar, porque ele carregava essa bagagem com ele. Ele disse: eu matei muita gente, porque eu fui obrigado a matar. A causa era justa naquela época. Hoje eu sei que eu matei mulheres e crianças e homens inocentes, por causa de uma causa que hoje não vale nada. Eu falei: senhor Inocente Pérez Pérez, eu conheço alguém que pode curar o senhor dessa dor. Eu conheço alguém que pode aliviar a sua alma. E comecei a pregar salvação para esse homem. E eu disse: o senhor precisa de Jesus Cristo de Nazaré. E aquele homem começou a chorar. Um homem velho, já forte, mas não podia mais se locomover. Casa grande, bonita. Quando a casa é grande, é de militar. E ele disse: como é que eu faço para servir a esse Jesus? E eu orei por ele, botei as mãos sobre a cabeça daquele homem, peguei nas suas mãos, orei, pedi perdão dos seus pecados, entreguei ele nas mãos do Senhor, peguei a minha mala e fui embora. Dali uns 6 meses eu voltei.
e voltei ansioso para encontrar o seu inocente novo. E corri lá na casa dele, subi a escada e bati na porta. Quando bati na porta, eu disse: eu quero falar com o meu amigo Inocente Pérez. A moça disse: ah, Senhor, chegou tarde, ele já faleceu, ele já foi embora. E eu saí, dei as costas, não disse nem até logo. Saí triste. Quando desci alguns degraus, eu ouvi a voz do Senhor dizendo: precioso aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos. Deus vai te levantar. Você vai ver a maneira que Deus vai te usar. Porque essa bagagem você vai jogar fora esta noite. Enquanto eu estou pregando, o Espírito Santo está te levando. O Espírito Santo revela o que você tem de impedimento. Quando Deus disse: Adão, onde estás? Ele achou que se esconderia. Quando disse: Deus, Elias, que fazes aqui nessa caverna? Sou eu, sou santo, Senhor. E Deus procura você. Fica de pé, por favor. Eu não vou mais me alongar. Aleluia. Deus está procurando o Jonas dormindo no porão. Deus está procurando alguém nessa noite. Não adianta eu enfeitar a palavra que Deus colocou no meu coração. É essa palavra. Eu poderia mostrar para você centenas de missionários que saíram de São Paulo, dessa terra abençoada, e estão na África, no Japão, estão na Europa, estão na América Central, estão no Amazonas, estão no Pará, estão no Nordeste, estão em tantos países que você não faz ideia. E você chega lá e diz assim: você não quer voltar para casa? Ele diz: não, de maneira nenhuma. Por que eu voltaria? Eu amo o que eu estou fazendo. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça, olhe para dentro de você. Nessa noite o Senhor diz: será que essa pessoa veio aqui? E o Espírito Santo diz: está escondido entre a bagagem, está escondido em meio à bagagem. Não quer largar aquilo que impede ele de ser abençoado. Não quer largar aquilo que impede que eu venha usá-la de maneira poderosa. Não quer largar aquilo que está impedindo a sua vida de ser um instrumento nas minhas mãos. Mas essa é uma noite que o Espírito Santo conclama, convida, conscientiza, chama você nessa noite. Eu gostaria que você viesse à frente, se Deus falou contigo essa noite, sai do seu lugar e diga: eu vou me oferecer na obra do Senhor. Eu me ofereço, Senhor. Eu estou aqui e eu me ofereço. Sai do seu lugar e diga: a Deus, eu quero sair debaixo dessa bagagem e eu quero fazer a tua obra. Estou cansado da omissão. Estou cansado de me esconder. Estou cansado de correr de ti, Senhor. Essa é uma noite de vitória na sua vida. Essa é uma noite em que Deus começa a trabalhar. Não importa a sua idade, não importa. Não importa a sua idade. Deus te chama nessa noite. O Espírito Santo diz: eu preciso de você. Eu preciso da sua vida. Eu preciso da tua família. Eu preciso da tua casa. Nehai que o Ramacharabai, Nehai Manassuria Mandaraia. Livre-se dessa bagagem essa noite e diga: a Deus, aqui eu estou. Eu preciso fazer algo para a tua obra. Olhe para dentro de você. A maior viagem que o ser humano faz não é daqui para o Japão. A maior viagem é aqui para dentro. É quando você começa a olhar você dentro de você. O ser humano é o único ser criado por Deus que fala consigo mesmo. Nenhum outro faz isso. E você fala com a sua alma. Alma, por que te apegas a essa bagagem? Por que te escondes? Por que, alma, tu faz isso? E
E o Espírito Santo responde: é medo. Você tem medo de não conseguir. Você tem medo de Deus te levantar e levar onde você não quer. Mas não te preocupe. O Espírito Santo te conhece, sabe da tua capacidade e está pronto para te usar. Temos mais alguém essa noite? Temos mais alguém? Sai do seu lugar e venha. Você tem uma bagagem na sua casa que você tem chorado, você tem clamado: Deus, tira isso da minha casa, tira isso da minha família, tira isso do meu lar, tira isso do meu casamento. E até agora Deus não tem respondido, mas Deus veio essa noite de dizer: eu vou tirar. Mas eu quero que você faça um voto essa noite, dizendo: assim que o Senhor tirar, eu vou começar a fazer a tua obra com fidelidade. Levante as tuas mãos aos céus. Amado Espírito Santo, eu sei que tu estás aqui. Eu sei que tu estás nesse lugar. Eu sei que tu é poderoso para fazer a obra completa. Remova